Paz do Senhor, meus irmãos, boa tarde. Mais uma tardezinhas com Jesus. Estamos no Leitura Diária Oficial. Vai trazer uma palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Amém? Que está lá em Mateus, bora lá? Mateus 17, no seu versículo 14, que vai dizer assim: E quando chegar a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxeram aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vós sofrereis? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu do menino, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não puderam nós expulsá-los? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Aqui vai dizer, né, que os discípulos, né, o homem se apresenta a Jesus e justifica: Jesus, seus discípulos não puderam curar o meu filho, aí Jesus, traga-o aqui. E o que é que acontece? Aí, né, Jesus expulsa o demônio que está no menino, e aí os discípulos, né, vão lá questionar o Senhor, né, porque era frustrante, né, seria ou foi frustrante para os discípulos não conseguirem expulsar aquele demônio, né? E eles vão perguntar ao Senhor. E aí o Senhor é bem enfático e diz: Por conta da vossa pequena fé. E aí o que é que acontece? Aí Jesus fala que o motivo pelo qual eles não conseguiram expulsar, e diz assim, ó: Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda e dizer a um monte: vai daqui para lá, assim vai acontecer e não vai ser nada impossível. E Jesus agora disse para ele que é necessário ter pelo menos um pouco de fé, né? Uma fé do tamanho de uma semente, um grão de mostarda é uma semente. Então a gente entende o quão pequeno é a fé que é necessário para a gente fazer o quê? Dizer para um monte: sai daqui e vai para lá. Então você entende que é necessário você ter fé, independente do tamanho que você tenha. Aí Jesus diz assim, ó: se você tiver fé, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a algo muito grande, impossível de acontecer: vai, sai daqui, vai para lá. E o monte vai, sim. Então a gente precisa entender, na nossa vida é necessário nós termos fé, queridos, fé para tudo. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu não tenho fé, eu desagrado a Deus. Se eu não tenho fé, eu não consigo conquistar. Eu não consigo ser curado, eu não consigo ser visitado pelo poder de Deus. Eu não consigo a salvação, eu não consigo a vida eterna, eu não consigo curar ninguém, nem ser curado. Então, a fé, ela é uma das bases do ser humano para ele no mínimo, conseguir viver na presença de Jesus, porque até para você seguir a Jesus, você tem que crer, sabe? Então, a nossa fé, ela é baseada, a gente vai ver pontos que a gente precisa ter para a gente conseguir a salvação, a vida eterna, andar com Jesus, mas a fé é a base, a fé é necessário. Porque se a gente não tem fé, a gente não dá um passo, a gente não crê, a gente não avança. Porque para você ir adiante, você precisa crer que mesmo que você vá adiante, mesmo que tenha um problema, mesmo que tenha dificuldade, o Senhor está com você. O Senhor está na situação. Então, para aqueles discípulos ali naquele momento, foi frustrante para ele. E às vezes está sendo frustrante para a gente, que a gente não tem conseguido algo, a gente não tem adquirido algo, a gente não tem
tem conquistado as coisas, porque nos falta a fé que o Senhor vai fazer, nos falta a fé que o Senhor vai realizar, nos falta a fé que o Senhor tem poder para fazer, nos falta a fé que a gente vai sim viver com o Senhor, porque Ele disse que Ele estava subindo e iriam preparar moradas, lugares para nós. Então, até para você ir morar no céu, você precisa crer que Jesus já subiu para providenciar uma morada, para preparar uma morada para mim e para você. Então, acho que mais ou menos aquele que crê no Filho do Homem, é necessário que ele... Eu esqueci, mas fala de uma fé, assim, que é necessário você crer no Filho do Homem, né? Então, hoje é tarde de você não ficar frustrado com aquilo que você não conquistou ainda, que você não conseguiu, que você ainda não almejou, mas é necessário você entender que hoje Jesus está dizendo, ó, se você tiver fé, como um grão de mostarda, ele dizia um monte, que é algo impossível, que é algo grande, sai daqui e vai para lá, e assim vai, porque é necessário que o nome de Jesus, ele faça jus daquilo que Deus disse, que daria o nome a Jesus, que está acima de todo e qualquer nome. Aí aqui no 20, né, na parte B, se tiveres fé como um grão de mostarda, e direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, a partir daí, né, que você dizer você ter fé, dizer um monte, ó, tudo vai ser possível quando você tem fé, tudo vai ser possível quando você crê, tudo vai ser possível, porque o Senhor diz, tudo é possível ao que crê. Olha que palavra poderosa, tudo é possível, até expulsar demônio, tudo é possível ao que crê, para aqueles que estão com dificuldade espiritual, que não está conseguindo buscar Deus, orar, não, eu vou conseguir sim, aqueles que estão com enfermidade, aquele que o casamento já acabou, a família já está destruída, há problemas de saúde, há problemas de não conseguir emprego, sabe? Tudo aquilo que um homem necessita, Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Então é necessário crer, queridos, para tudo você precisa de fé. Então, diante da sua situação no qual você se encontra, não fique angustiado, perturbado, mas leia a palavra, porque a Bíblia vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Comece a ouvir, né, a palavra de Deus, comece a exercitar a sua fé nas pequenas coisas, nas mínimas coisas, e depois você vai conseguir exercitar em coisas maiores, em coisas grandes, não esquecendo que a quantidade de fé que você tenha não é o foco. Se você tiver fé um pouquinho, do tamanho de um grão, aí Jesus diz, o tamanho de um grão, o tamanho de um grão é bem pequenininho, então você precisa de fato, pelo menos ter um pouquinho de fé. Então, hoje é tarde de você entender isso, que é necessário você ter fé. Não precisa ter fé do tamanho de uma montanha, não precisa ter fé do tamanho de um barco, do tamanho do mar. Se você tiver, ótimo, você vai conseguir ver coisas extraordinárias. Mas se sua fé for um pouquinho, é o suficiente para você dizer um monte. Olha aí, você faz comparação, né? Um pouquinho de fé é o suficiente para dizer um monte. Sai daqui e vai para lá. Você entende o poder e a dimensão dessa palavra? Então guarda ela no teu coração nessa tarde e vamos de fato entender que é necessário fé, crer naquilo que o Senhor disse, que nós, no seu nome, nós conseguiremos. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, porque eu sei que a humanidade, Deus, ela tá com muita pouca fé, Senhor. A Bíblia vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então, Senhor, pessoas frias, Senhor, porque não creem mais que o Senhor pode realizar o desejo, que o Senhor pode curar, que o Senhor pode salvar. Mas essa tarde, que nós possamos entender que a fé, Senhor, é necessário, Pai. E a Tua palavra vai dizer, Senhor, que a fé, Senhor, é algo que a gente não vê, mas a gente acredita, a gente, Senhor, mentaliza que ela vai acontecer, Senhor, e assim vai acontecer, Pai, porque não tem nada impossível que o Senhor não possa realizar no seu nome, Jesus. Então eu te peço nessa tarde, acrescenta-nos a fé, Senhor, acrescenta-nos a fé, que em algum momento, meu Deus, alguém na Bíblia falou, Senhor, acrescenta-nos a fé, me fugiu a mente, mas em algum momento na Bíblia vai dizer, Senhor, acrescenta-nos a fé, e acredito que os discípulos pediram isso, Senhor, acrescenta-nos a fé. Então que nessa tarde, Senhor, nós possamos, Senhor, crer no seu nome,
do quanto o Senhor é poderoso, do quanto o Senhor pode e do quanto, Senhor, através da fé, nós podemos fazer coisas impossíveis. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Fique com Deus.